E aqui então, agora a parte de literatura, tá certo? Vejamos então que aqui tem um texto, tá? Da Ana Miranda, Desmundo. E aqui, a primeira coisa que a gente vai marcar é que é um texto de 1996. Então, ele é contemporâneo, ou seja, pós-modernismo. Por que que isso é importante? Porque caso ele traga alguma informação que seja contrária a isso, você já está ciente que ele é um texto pós-moderno. Tá? Em Desmundo, Ana Miranda Oribella, órfã portuguesa enviada ao Brasil em 1555 para se casar com o colono, revela-se um contexto de violência. A partir dessa informação, em relação ao texto e seus aspectos estéticos e aos movimentos literários brasileiros, julgue os itens a seguir. O trecho acima, retirado do romance contemporâneo Desmundo, então aqui ele já traz uma informação importante. Um romance contemporâneo, com seu vocabulário alusivo a uma natureza selvagem, caracteriza positivamente a vida e as relações interpessoais do Brasil colônia. Erradíssimo, né? Porque não tem uma visão positiva sobre a vida do Brasil colônia. Então, questão equivocada. O trecho aborda as relações afetivas entre colonizadores e mulheres indígenas em um novo mundo, como nas obras O Guarani, Iracema e Ubirajara, que pertencentes ao romantismo, primeira geração, apresentam como ocorreu o processo de miscigenação. Não, aqui é o processo de colonização, né? Colonização. Outra questão errada. No segundo parágrafo, a linguagem conotativa, carregada de metáforas e comparações, reforça a intensidade das sensações da personagem acerca da fome, correto? Aqui a gente tem uma linguagem conotativa, lembrando que conotativa é a linguagem figurada, perfeito? E carregada de metáforas, porque você tem comparações. A fome como algo, a fome é um tipo de fogo que acende no meio das gentes. Então tudo isso reforça a metáfora e as comparações. Então, questão correta. A complexidade da formação cultural no Brasil, em que há uma visão crítica do eurocentrismo, é um tema de Ana Miranda, em Desmundo, mas também de muitos escritores brasileiros, como Joaquim Manuel de Macedo, em A Moreninha, e Aloysio de Azevedo, no Ato, Euclides da Cunha e Os Sertões. Essa questão aqui, ela está equivocada, por quê? Porque Os Sertões não faz essa crítica eurocêntrica, tá? É importante que a gente observe isso. Então ele não faz essa crítica ao eurocentrismo, tá? O livro Os Sertões, ele vai falar da Guerra de Canudos, ele vai apresentar os sertões de forma bem biológica, de forma bem cientificista, tá? Aloysio de Azevedo, quando ele escreveu O Mulato, ele escreveu... era o naturalismo, né? Então ele escreveu O Mulato numa perspectiva determinista, dizendo o seguinte: olha, o negro, quando ele nasce negro dentro do Brasil, ele vai ser tratado dessa forma, independente do que ele faça. Neste trecho de Desmundo, a narrativa, ao apresentar a condição da mulher, rompe com a idealização da colônia como um paraíso, presente do início da carta de Pedro Baes de Caminha, ao descrever a chegada dos portugueses à nossa terra. Olha só, ele faz o seguinte, vamos lá. Nesse trecho de Desmundo, a narrativa, ao apresentar a condição da mulher, rompe com a idealização da colônia. Perfeito, tá? Desmundo, ele traz uma questão muito mais crua do que era o Brasil colônia e a primeira literatura brasileira, que era o quinhentismo, tá?
Então ele rompe com aquela coisa bonita, que ele fala das praias, que ele fala das terras verdes, que ele fala inclusive das Índias, na minha humilde e irrelevante opinião, de uma forma, claro, tá? Olha só, o que eu vou falar aqui é uma opinião que ela é válida, mas é uma opinião que também precisa ser refletida no seguinte ponto. Eu acho que ele fala de uma forma extremamente machista, extremamente grosseira e machista, porque ele fala assim, que as vergonhas das Índias são tão fanadas que fazem vergonhas das europeias. Cara, isso não é coisa que você fala, né? Porém, se a gente falar aqui, se a gente parar para pensar, nós estamos em 2025, nós temos uma outra construção moral desde 1500, tá certo? Então, assim, fazer esses paradoxos, vamos dizer assim, esses paradoxos não, fazer esses padrões, trazer esses padrões morais atuais para 1500 é um pouco covarde e injusto, tá? E desnecessário. Então vamos lá. De acordo com o texto, a narradora, assim como a personagem Aurélia, em Senhora de José de Alencar, José de Alencar, inclusive, é romântico, tá? Romântico. José de Alencar pretende se manter casada devido ao medo da orfandade e ao encontro com o amor seguro e eterno que irá afastá-la da sua condição de fome. Errado, as relações não têm coexistência, tá? Literária, de que traz Aurélia e o texto, beleza? Então, não tem aí muito sentido fazer essa alusão. Além da manifestação estética da linguagem presente no trecho, a experiência humana do medo descrito pela personagem denuncia a realidade, o que marca também a presença da função social da literatura. Perfeito, tá? Questão aí corretíssima. A literatura tem uma função social, a manifestação estética da linguagem presente, ou seja, essa dureza, essa acidez, né? A experiência humana do medo descrito, o medo do quê? Da fome, denuncia uma realidade, o que marca também a presença da função social da literatura. Perfeita questão. Lembrando, né, que Aristóteles ele falava que a literatura é uma cópia, né, da realidade. Ele até tinha um termo específico para isso, que era mimesis, né? Então ele fala que era uma cópia da realidade e a literatura também tem uma função social. Apesar de ser uma escritora contemporânea, Ana Miranda remete ao leitor à época em que ocorreram as primeiras manifestações literárias do Brasil, né? O quientismo. O quientismo é representada pela literatura de informação e de catequese, retomado com olhar crítico por Oswald e Mário de Andrade na questão da antropofagia e tudo mais. Mas sim, Oswald de Andrade e Mário de Andrade faziam sim essa crítica a essa questão do eurocentrismo e tudo mais. O neologismo é um recurso estético utilizado no título Romance de Ana Miranda, né, para caracterizar o Brasil colônia. O neologismo, né, nesse caso, é o desmundo. E está correta a questão. Ainda tem mais aqui, olha só. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Macunaíma é um livro, né, do Mário de Andrade. E veja só que interessante. O Mário de Andrade é o pai, né, o Mário junto com o Oswald de Andrade, seu irmão, são o pai do modernismo brasileiro, tá? Ou seja, a semana de 1922
perpassa por esses caras. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando murmurejo de Araraquara, que a Índia Tapunhamas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Em Macunaíma, Mário de Andrade apresenta a imagem do herói nacional, perfeito, que é a primeira geração, né, do modernismo, que é a fase heróica. Depois tem a geração de 30 e a geração de 45. Essas são as 3 fases do modernismo, beleza? Considerando essa informação e em relação ao texto, aos seus aspectos estéticos, ao seu autor e os movimentos literários brasileiros, julgue os itens seguintes. Em Macunaíma, Mário de Andrade ratifica, ou seja, confirma a imagem do herói nacional, retratado tanto nos romances indianistas quanto nos romances urbanos do século XIX. Olha só, quando ele fala ratifica, aqui a gente tem que ter uma observação muito grande. Por quê? A questão está errada, porque o herói, como ele é tratado lá no romantismo, em 1836 a 1881, é tratado de uma forma, tá? Aqui é um outro tipo de herói. Então é como se ele retificasse, vamos colocar assim, porque ele faz uma outra leitura, apresenta um outro tipo de herói. Ele não confirma, por isso que a questão está equivocada. A descrição de Macunaíma e de seu nascimento afirma a miscigenação do processo de formação do povo brasileiro, como se observa na escolha lexical, por vocábulos indígenas e na expressão era preto, retinto e filho do medo da noite. Olha só, a descrição de Macunaíma, cara, ele pega um trecho aqui, vai gerar um pouco de desconforto na questão. Por quê? Porque ele realmente, aqui, ele traz palavras, né, indígenas, Tapunhamas, Araraquara, o próprio, né, Macunaíma. Só que essa questão, ele recorta, era preto, retinto e filho do meio da noite. Ele faz, né, como se observa na escolha lexical por vocábulos indígenas e na expressão. Na expressão, aqui ele não fala, né, diretamente vocábulos indígenas, mas na descrição lá em cima, ele traz. Então a gente vai colocar como a questão correta, tá? A pesquisa por elementos mais característicos da identidade nacional na obra de Mário de Andrade revela-se também nos seus poemas urbanos, em Pauliceia Desvairada e na apresentação da poesia moderna de vanguarda nos 2 manifestos que lançou, Pau Brasil e O Antropófago, os quais resumiram as novas referências estéticas. Aqui tem que ter um pouco de cuidado, questão que ela confundiu, porque não foi o Mário de Andrade, foi o Oswald de Andrade, tá? Foi o seu irmão. Então a questão aí perigosíssima pra gente confundir. Refletir a respeito do sentido de estar no mundo, as angústias humanas e o desejo de compreender a relação entre indivíduo e sociedade caracteriza a poesia de Drummond. E o segundo tempo modernista, a geração de 30, tá? Mas reflete uma renovação da linguagem que se iniciou no primeiro tempo modernista, a fase heróica. Tranquilo? Questão corretíssima, é isso mesmo. Aqui, vamos lá.
Estávamos pintados como se fôssemos para a guerra, várias bocas, dentes e sorrisos, mas como o coração pulsava na esperança por avanço para a garantia dos direitos dos povos indígenas. Olhavam-nos como se fossem seres de outro planeta, certos de desconhecer seu próprio país. Os olhos brilhavam como as estrelas e essa emoção se misturava ao cheiro do café, na cantina ao lado, aos desenhos indígenas e ao cheiro de pintura de genipapo na cara dos índios, né? Ao cheiro do óleo da castanha do Pará e ao cheiro do vermelho de urucu dos caiapós. Eliane Potiguara, metade cara, metade máscara. Eliane Potiguara é uma escritora indígena contemporânea. A partir dessa informação, e no que diz respeito ao texto e aos seus aspectos estéticos, julgue os itens a seguir. Por meio da linguagem dos elementos da narrativa presente no trecho, observa-se que o tempo da narrativa e do narrador são diferentes, e que há uma perspectiva etnocêntrica por parte dos indígenas. Onde que você consegue enxergar a questão etnocêntrica, né? E também não tem essa anacronia de tempo do narrador e da narrativa, tá? Então, questão errada. No segundo período no texto, a metonímia é utilizada para ressaltar a ideia da coletividade própria da cultura indígena. Então, ele usa tudo isso aqui, ó, trocando, né, por indígenas. Questão corretíssima, fazendo a nossa metonímia. Tá certo? Metonímia. Beleza? É isso, galera. Tranquilinha demais, né? As questões. Essas duas principalmente, elas iam requerer um pouco mais de atenção, mas nada que fosse assim fora do universo ou que você nunca tenha visto, né, em alguma aula de literatura.